Olá, pessoal! Boa noite! Sejam todos bem-vindos à nossa live. Muito bom ter todos aqui. Hoje nós vamos falar sobre projeto de vida para professores. Vamos ver quem está chegando aí. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos convidados especiais que vão estar com a gente falando sobre tão importante esse processo de projeto de vida para os professores. Nossos convidados estão chegando. Olá, pessoal. Boa noite com vocês. É um prazer ter vocês aqui. Vou aqui convidar a Norma para falar comigo. Cadê a Norma? Bem-vindos. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje, nossa live muito Oi, boa. Jaque, Oi, Norma. Tudo tudo bem? bem? Eu vou bem, e você, como está? Tudo bem, graças a Deus. Já estamos Graças a aqui com a Deus, que bom. Norma. Vamos começar nossa live de hoje. Projeto de vida para professores. A nossa convidada mais do que especial, a Paty, também já está por aqui. Já vou convidar ela para estar aqui com a gente, conversando um pouquinho. Vamos ver, a Paty já está chegando. Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. É um prazer compartilhar com vocês esse momento. Pati! Oi, Paty! Hello, meninas! Tudo bem? Eu tô bem, e vocês? Bem, ai, que honra poder ter a Pati com a gente. Tô com saudade de você, Verdade. dona Jaque. Ai, eu também tô. Faz tempo que a gente não conversa. Verdade, né? Só ali no básico, né? Exatamente. Oi, Norma! Tudo bom, querido? Tudo, e você? Joia, graças a Deus, tudo bem. Então tá bom. Tudo tranquilo. Bom, gente, muito bom. Para todo mundo que está chegando, sejam bem-vindos. Eu sou a Jaqueline Iglesias, sou consultora educacional da UFORRIRO e nós estamos na semana especial de saúde mental para os professores. Para quem está nos acompanhando aqui, nesse mês de outubro é uma programação especial dedicada para nós professores. Nós já tivemos uma live muito especial a semana passada. A gente tem sorteio de livros sobre saúde mental para os professores também rolando aqui no nosso Instagram. E hoje, uma competência socioemocional que todos os professores devem ter em mente, projeto de vida. E ninguém melhor do que a Paty para estar com a gente aqui nessa noite, conversando um pouquinho. Nessa noite, porque aqui em Goiás já está escurecendo, viu, gente? Acho que por aí também, né? Também. É. Tá vendo? Então eu passo a palavra para a Norma se apresentar um pouquinho. Bom, para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Norma, sou psicóloga, eu já sou formada há 39 anos, mas há 29 anos eu trabalho com educação, exclusivamente com educação. Todo o ensino básico, desde a educação infantil até o ensino médio, e também, mas um trabalho muito focado e direcionado aos professores. E eu, junto com a Jaque, nós somos consultoras da UFORRIRO, consultoras educacionais da UFORRIRO. Assim, a gente gera conteúdo que vai ser transformado em games, que já estão, né, disponíveis para as escolas, alcançando os alunos, e também futuramente para os professores, né, Jaque? Verdade. Esse mês a gente tem novidades. Afinal, é o mês do professor. Opa, então. Muito bom. Paty, se apresente para os nossos colegas. Vamos lá! Bom, gente, quem não me conhece ainda, eu sou a Patrícia, a Paty Rodrigues. Eu sou professora, sou doutora em educação, sou pedagoga, estou aí trabalhando com educação há uns 20 anos, mais ou menos, né? A minha primeira formação, apesar de ser na área de negócios, eu sempre fui professora na área de negócios. E depois, aquela história, né? A educação, ela conquista a gente. Quando a gente é da educação, a gente se entrega. No momento da vida, a gente se entrega. E depois de um tempo, eu mergulhei de cabeça mesmo em educação. Foi quando eu fiz a pedagogia, comecei a trabalhar com formação de professor, comecei a trabalhar com as mentorias, fiz meu doutorado. E hoje sou uma multitarefa, tenho uma multicarreira, então é muito legal falar sobre o projeto de vida, porque a maioria dos professores são, e muitos não sabem, né,
que tem multicarreiras, então é muito bom compartilhar um pouco da minha experiência, daquilo que eu venho vivenciando e até mesmo um pouco das histórias de mentoria, porque eu tive grandes oportunidades de ser mentora de profissionais para trilhar, né, para criar um planejamento de carreira, para dar novos passos, para se reconciliar com outras áreas que às vezes não estavam tão assim, né, felizes em olhar para elas. E tudo isso faz parte do projeto de vida. Isso é um pouquinho de mim, para quem não me conhece ainda, é super bem-vindo aqui no meu perfil. Se quiser bater papo, eu tô por aqui. Tá bom? Espero que seja um momento bem legal essa semana. Eu falo assim, dia do professor é todo dia, apesar disso parecer clichê, mas é um clichê que tem que ser falado, eu falo, né? Porque professor é professor. Nas férias, a gente pode estar de férias, alguém vai chamar o professora. A gente, né? Hoje eu estava vendo agora uma colega minha, hoje eu estou de folga, mas o que ela está fazendo? Brincando com as crianças da família, né? Então, assim, professor é professor, educador é educador. Então, a gente tem uma semana especial para concentrar energias, para lembrar de algumas coisas que precisam ser lembradas, mas a gente tem que celebrar o ano todo mesmo, todos os dias, porque é trabalho, mas é também uma missão que a gente assume, né? Independente da etapa de ensino que a gente trabalhe, ser professor e ser educador é sim uma missão. E quando a gente assume isso, as coisas mudam muito de figura, né? É interessante, né, Paty, você falando aí dos processos de mentoria, né? E que nós, professores, estamos nas nossas multitarefas, né? Multiprofissões, e a gente acaba não percebendo. Oi, Carol. Carol chegou. Boa noite, Carol. E a Oi, Carol é uma Carol. professora que está em multitarefas. Mas essa questão de nós, professores, termos essa multitarefa e pensarmos nesse projeto de vida, eu acredito que não é uma coisa muito recente que a gente vem passando, mas é uma coisa que acabou se acentuando um pouco mais agora no contexto da pandemia, né? Porque assim, quando eu lembro da minha primeira licenciatura lá em 2006, eu vou ser professora de biologia, né? Porque a minha primeira formação foi lá em biologia. E ponto. A própria instituição não trazia para mim processos que eu poderia ter outra carreira. No máximo, era um mestre e doutora para ser professora universitária. Ok, esse objetivo foi alcançado com sucesso. Check. Né? Mas as outras milhares de coisas. Né? E o que você acha, Paty, que esse foi um contexto que veio se aguçando um pouco agora com a pandemia, com a tecnologia, ou não? Eu vejo que sim, Jaque, mas assim, eu acho que a gente está num movimento muito inicial ainda. Por quê? Nós temos um histórico social, né, em relação à formação do professor. Então, o professor, de maneira bem simples, ele era formado e ele ainda é, em muitos casos, para quê? Para dar aula, né? Entre aspas, dar aula. O professor é formado para dar aula. Então, dentro da formação inicial, numa concepção social mesmo, o professor, ele é como se ele não pudesse explorar outros espaços. O que acabou começando a acontecer, eu vejo que há uns 3 ou 4 anos, e a pandemia acelerou, que o professor, ele pode sim e deve conquistar outros espaços, essa é uma questão. E a segunda, muitos já estavam em outros espaços, mas não se viam como empreendedores, por exemplo. Então, eu acho que a gente... sabe quando a gente vai tirando algumas máscaras, ou vai tirando a maquiagem de algumas coisas que a gente não estava olhando? Então, eu vejo que acelerou nesse sentido. E o próprio movimento da BNCC, né? Que a gente sabe que o projeto de vida dentro do campo educacional, ele ganhou mais espaço, o termo projeto de vida começou a ser democratizado a partir do momento que ele surgiu dentro da BNCC. E daí, qual é o nó que a gente precisa desatar, que eu vejo que é algo muito especial, tem algumas instituições que já estão trabalhando focadas nisso, tem alguns profissionais que já estão trabalhando focados nisso, é falar justamente o quê? Se o professor ele não vivenciou o seu projeto de vida, ou se ele não consegue olhar para isso, ele sim vai ter muita dificuldade em trabalhar isso com o estudante dentro da sua formação básica. Por quê? Porque a gente ensina aquilo que a gente é, nós sabemos disso. Então, o que acontece? Por que eu falo que a gente está num movimento muito inicial? Porque os cursos de licenciatura
por uma obrigatoriedade, estão atualizando as suas matrizes curriculares, então a formação inicial ela está se modificando. Os professores, nesse movimento da pandemia, muitos se posicionaram, principalmente no digital, alguns, né, o empreendedorismo, muitos por necessidade, porque muitos foram, sim, muitos professores da rede privada foram desligados das instituições que trabalhavam, e daí foram dar aula particular, começaram a perceber que podem criar o seu próprio negócio. Então, a gente teve muitos movimentos que foram acelerados por necessidade, mas que mostraram que novos espaços que o professor ele pode e deve ocupar. A própria consultoria educacional, né? A gente fala assim, o professor depois de... Não precisa muito tempo, se você tem 5 anos de uma sala de aula, tô dando um número aqui aleatório, assim, mas é um número que eu acho que é consistente. 5 anos de sala de aula, 5 anos de experiência na educação. Você está em condições de ajudar pessoas que estão iniciando. Você pode ser um consultor educacional desde que você tenha um passo a passo para aquela pessoa realmente conseguir desenvolver, e você ajuda aquela pessoa naquilo ali, ou aquela escola, ou aquela instituição. E o outro ponto, para fechar essa parte, né, aqui, em relação a espaços diferentes, são os espaços dentro de outras áreas, espaços não formais, que estão absorvendo muitos professores hoje em dia. Então, a gente vê, por exemplo, o próprio pedagogo, ou profissionais que fizeram mestrado em ensino, mestrado em educação, mestrado em aprendizagem, especialistas em metodologias ativas, especialistas em experiência de aprendizagem. As próprias empresas também estão absorvendo, porque este movimento de formação do ser humano se fortaleceu também na área corporativa. Então, a educação corporativa ela começa a absorver também esses profissionais de educação, em especial pedagogos ou profissionais de outras áreas, disciplinas não propedêuticas, mas que têm uma formação acadêmica, que têm um mestrado, por exemplo, ou até mesmo um doutorado. Então, são movimentos diferentes, né, que eu percebo que eles estão acontecendo, que eu percebo que os professores estão se reconhecendo, mas ainda existem alguns bloqueios, existem alguns medos, existem algumas vergonhas que na verdade, são por causa desse imaginário social que a gente tem em torno da figura do professor, né? Exatamente. Esse imaginário social, ele é bem forte. Eu tenho reparado, né, o Paty e Jaque, a gente, no Instagram, a gente descobre, o Luan está aqui, o Luan Ensino Maker, que é uma pessoa que eu admiro, que é um professor, que começou a buscar esses novos caminhos mesmo, de ajudar os professores. E a gente vê muita gente no Instagram, realmente, ajudando o colega. Né? Isso é uma realidade que a gente tem visto. Né? Porque a pandemia fez com que a gente vislumbrasse essa nova possibilidade, que é estar no digital sem perder sua identidade de educador, né? Seja professor, no meu caso, que sou psicóloga escolar, a Jaque como pedagoga, como psicopedagoga. Então, o quanto isso é importante, o quanto a gente precisa ousar muitas vezes, não é? E buscar caminhos. Né? Tanto eu quanto o Jaque buscamos a você na mentoria. E quanto essa mentoria... Ela caiu. A mentoria, para quem está aqui, né? Quanto a mentoria foi importante, me abriu uns caminhos, assim, eu vislumbrei coisas que eu queria, mas que eu não sabia por onde começar, por onde ir, não é, Jaque? Você é a mesma coisa, com certeza. Sim, sim. Voltei. Voltou. Eu não sei o que aconteceu, mas eu voltei. Você ficou aqui rodando, com a cara séria. Não, mas... Eu falei, Paty, estava falando... que assim, o quanto a gente tem que ousar no digital, teve que ousar com toda essa questão da pandemia, e o quanto, como você iniciou falando, da mentoria foi importante. E nós duas somos exemplos somos frutos da sua mentoria, não é? Então, o quanto abriu os nossos caminhos, o quanto a gente pôde vislumbrar outros espaços, não perdendo a nossa identidade de educadores. Pedagogos, psicólogos, coordenadores pedagógicos, psicopedagogos, não é? Então, quanto isso é importante, não é? A gente vislumbrar isso, entender isso. E quanto menos a gente acaba sendo exemplos, né? Mesmo que a gente não perceba isso, né? Igual a Paty falou ali, principalmente para aquele que está iniciando, né? Porque tem um imaginário de um professor, e eu falo isso como professora, né? Que forma professores. Eu vou fazer pedagogia porque foi o que
foi o único vestibular que eu passava, ou é a faculdade mais barata, eu nem sei se eu vou trabalhar nisso, ou o professor ganha mal mesmo. E existem tantos imaginários sobre isso que bloqueiam o próprio sujeito a fazer projetos de vida e ampliar todo esse processo, né? Não estou falando que a vida do professor é um mar de flores, que vai chegar agora na Não semana é. do professor, você vai ganhar um monte de presente. Não é isso, né, Paty? Mais uma vez esse imaginário, né? Eu sempre falo assim, a semana passada eu estava conversando com uma colega minha e a gente estava falando que as pessoas, professor tem que trabalhar por amor. Eu falei, sim, né? A gente estava falando sobre esse termo, que muita gente fala, professor tem que trabalhar por amor. Eu falei, olha, professor tem que trabalhar com amor, não por amor. Como todo profissional, a gente fala, por Exato. exemplo, das mais diferentes áreas, né? De você encontrar um significado no trabalho, de você encontrar o propósito daquilo que você faz. Se você não tiver amor no que você faz, se você não gostar, vai incomodar. E não quer dizer que sempre a gente vai fazer aquilo que a gente ama. Mesmo dentro do que a gente ama, tem coisas que a gente não gosta de fazer. A gente Sim. tem que ser pé no chão em relação a isso. Só que a maior Verdade. parte do tempo, é importante que na maior parte do tempo a gente esteja trabalhando com amor e não por amor. Então, quando eu falo desse imaginário social, existe sim essa questão que está lá na história. Se a gente estuda um pouquinho da história do curso de pedagogia, né? Como lá no normal superior, magistério, nananã. O porquê que as professoras começaram a se tornar professoras. Então, existia muito essa questão do cuidadora, né? Do cuidar das crianças. Então, se a gente for buscar na história da educação, na história da formação do professor, daí começando, sim, pela questão, né? Vamos falar aqui do magistério, pedagogia, normal superior e tudo mais, a gente vê que havia muito essa questão de, olha, não precisa nem remunerar. Então, veja bem, é algo que vai sendo enraizado e vai se tornando e vai criando uma dimensão. E eu vejo muito, eu cuido muito, principalmente quando eu trabalho, não só, né, nos cursos de pedagogia, mas quando eu trabalho nos cursos de licenciatura, das pessoas olharem e não se enxergarem desde o começo, meu professor ganha pouco mesmo. Porque a gente vai enraizando isso na nossa mente, daí a gente deixa de aproveitar oportunidades e de valorizar o nosso próprio trabalho. Né, de valorizar o nosso próprio trabalho. E não é assim. Então, às vezes, quando a gente fala assim, de ser multicarreira, tem muito professor, por exemplo, eu não sei se vocês, eu não me lembro se eu já iria conversar isso com vocês, mas tem muito professor, por exemplo, que antes da pandemia já empreendia com outras coisas, já vendia outras coisas, já era um empreendedor, mas nunca se enxergou como empreendedor, porque não via na educação, no ensino, no conhecimento, uma oportunidade de formar outras pessoas e de ganhar dinheiro com isso. Então, tinha professor, por exemplo, que tinha, às vezes, uma empresa em sociedade com o marido, com a esposa, com o pai, ou então revendia produtos, ou alguma coisa assim. Tem muito professor que faz isso, mas nunca parou para pensar que aquilo é empreendedorismo. Então, se a gente for observar, por exemplo, esses professores que já tinham esse contato, já tinham essas multicarreiras, digamos assim, ou aquele professor que está na educação formal, mas num outro turno ele está na clínica, ou ele faz orientação pedagógica, ou ele dá aulas particulares, ele está empreendendo. Então, o que acontece? Existe esse imaginário, como a Carol colocou aqui, do assistencialismo, né, na figura do professor, é um dos imaginários, e o outro é aquela briga que é uma briga mesmo, essa é a palavra, e a gente tem que quebrar muito isso. Foi uma das coisas que, inclusive, eu pesquisei dentro da minha tese, que é achar que coisas da área da administração, da área de negócios, não podem conversar, dialogar com a educação. Então, tem muito professor que, quando a gente fala a palavra empreendedorismo, quando a gente fala competências, quando a gente fala projeto de vida, fala que a gente está em negação ao propósito da educação. Tem gente que observa dessa forma, mas eu sempre falo, eu não quero olhar para a escola como uma empresa, eu não quero olhar para o professor como empresário. Ele pode até ser um empresário, mas eu não quero, se ele é um professor de sala de aula, se ele não é um empresário, mas a escola ela é uma organização. O professor, ele empreende conhecimento o tempo inteiro. Gente, o tanto que a gente cria, cocria e recria atividades, formas de ensinar,
que a gente adapta porque aquela turma não deu certo. Isso é o quê? É o intraempreendedorismo. Então, são coisas, a gente bebe na fonte da gestão o tempo inteiro, lá na fonte da administração o tempo inteiro. Só que existe ainda uma luta. Eu observo assim, quando a gente parar de lutar com isso, e quando eu falo a gente no sentido geral, né, de campo educacional, de profissionais do campo educacional. Quando a gente para de lutar com isso, que a gente olha e fala assim, não tem coisas ali que eu já estou vivenciando e eu vou planejar melhor a minha vida, minha carreira em relação a isso, as coisas começam a fluir melhor. Por exemplo, eu gosto de me usar muito como exemplo. Eu sempre escuto aquela pergunta assim, desde o começo você sabia que você queria fazer mestrado, doutorado? E eu falo, não, sabia nada disso, não. Eu sabia que eu queria ser professora, porque eu sempre gostei. Eu era aquela que, desde pequena, brincava de professora em casa e eu era professora. Assim, né? Minhas bonecas eram as alunas. Imagina a Paty mandona. Eu sou, gente. Quem convive comigo sabe que eu sou terrível. Eu sou mandona. Eu queria ser professora, eu pegava a régua, né? Era assim, né? Eu fazia, era desse jeito. Então, a única coisa que eu sabia em relação à minha carreira era que eu queria ser professora. Tanto que dentro do próprio curso de administração, eu já me envolvi com projeto de iniciação científica, eu me envolvia com organização de eventos junto com os professores, eu entrei num estágio numa empresa de consultoria educacional, então eu já percebia que a minha carreira era ali. Mas eu nunca planejei como isso ia acontecer, o mestrado ou especialização e tudo mais. E quando eu olho para trás, eu vejo assim, o quanto se a gente tivesse... E olha que eu estava dentro da área de negócios, era uma área que a gente falava de carreira, falava de planejamento, mas eu não tinha maturidade para conectar isso com uma carreira docente. Eu entrei na minha primeira graduação com 17 anos, que maturidade eu tinha para pensar em carreira docente, né? Nenhuma. Então, o que aconteceu? As coisas foram acontecendo. Quando eu olho, eu falo assim, nossa, deu tudo muito certo. Mas teve muito sofrimento em alguns momentos. Por quê? Porque eu não planejei, eu não me organizei. Quando eu fiz o mestrado, por exemplo, eu trabalhava em 2 escolas e em uma universidade. E fiz o mestrado. Quem fez o mestrado sabe o quanto o mestrado dói. Se você tiver bolsa, já é sofrido. Se você tiver que trabalhar, já é mais puxado. Se você tiver que trabalhar em 3 lugares diferentes, veja bem, 3 gestores, 3 culturas, 3 formas diferentes, mais um mestrado, mais a vida, né, que a gente tem. E eu fiz isso sem planejar. A gente deixa de ter. Quando não tem planejamento, a gente deixa de ter. Exatamente. E foi dando certo, né? Então, quando eu olho, eu falo assim, nossa... principalmente quando eu penso, né, em conversar com os meus alunos de licenciatura, quando eu falo de projeto de vida e tudo mais, eu falo assim, gente, se a gente parar para planejar e olhar onde eu quero chegar e por onde que eu preciso trilhar, a coisa vai ser muito mais fluida. Não quer dizer que vai ser fácil, não quer dizer que vai dar tudo certo, porque a gente sabe que imprevisto tem no meio do caminho. Muito. Só que eu consigo lidar muito melhor com isso. Né? E por que eu me uso como exemplo? Porque eu tive essa virada de chave na minha cabeça quando eu decidi, depois que eu terminei o mestrado, que eu dei um tempo para mim, porque eu precisava me recompor emocionalmente e fisicamente, porque o nosso corpo também adoece, né? Quando a gente passa por esse tipo de coisa. E daí eu falei assim, não, eu sei que eu quero continuar na educação, mas para eu continuar na educação, eu quero fazer um doutorado na educação. Eu não quero fazer o doutorado na administração. O que eu fiz? Eu sentei e planejei como que eu queria os próximos 10 anos da minha vida. E fez diferença, porque só um exemplo bem prático. Eu fiz um processo seletivo para o doutorado. Para o mestrado, eu fiz 7 processos seletivos. E não é porque eu não conseguia. Não, porque cada hora eu estava com um foco diferente. Eu só sabia que eu queria fazer o mestrado. Mas eu não sabia trilhar, tanto que na hora que eu parei um pouquinho e foquei, a coisa foi. Eu consegui entrar no programa. Então, assim, quando a gente faz esse tipo de planejamento, a gente consegue, sim, entender quais são os passos. Porque projeto de vida, para quem estiver aqui ouvindo a gente, é você organizar os processos que você vai precisar desenvolver, né? Quais os processos você vai precisar passar para você chegar onde você quer.
Então, como a Jaque falou, a gente, pelo menos era assim, Jaque, na minha época, né? Por que você quer fazer mestrado? Para ser professora universitária. Comigo foi um pouquinho contrário, porque eu comecei a ser professora universitária antes de fazer o mestrado. Então, eu tinha que fazer o mestrado para validar. Para continuar. Né? Para validar que eu era uma boa professora universitária. E a gente sabe que não é exatamente assim, né? Que a coisa funciona. Mas eu tinha que fazer o mestrado. Então, assim, e hoje não. Hoje, quando a gente olha, a gente começa a planejar, né? Eu quero fazer o mestrado e eu pergunto. Muita gente fala para mim, você dá mentoria para passar no mestrado? Eu falo, mas por que você quer fazer o mestrado? Vamos conversar aqui primeiro para entender. Tem pessoas que falam para mim, nossa, você sabia que pensando bem eu não quero fazer mestrado? Não. Eu ainda mais hoje, porque está tudo mudando também, né? A carreira docente de hoje não é a carreira docente que eu comecei em 2004. Exatamente. A carreira docente de hoje é totalmente diferente. Eu tenho professores que lecionavam comigo naquela época que eu percebo que ainda ficaram meio parados naquela época. Uma coisa bem simples para a gente parar para pensar naquela época, não tinha educação à distância. Não tinha. E tem uma das coisas, eu não vou nem falar de metodologias, não vou nem falar de explorar novos espaços e tudo mais. Mas a carreira docente mudou muito, então a gente precisa, por mais que às vezes incomode, doa um pouquinho, a gente precisa pensar nisso. Então, eu amo ser professor, eu quero ser uma educadora, eu quero trabalhar em educação formal. Mas eu vejo que eu também quero explorar outros campos, eu quero ensinar, formar professores, ou eu também quero atuar, ou eu tenho um planejamento para atuar no corporativo. Tá, o que eu preciso fazer para isso? Só para fechar essa ideia, Norma. Porque o professor adora fazer curso, né? Às vezes tem gente que tem 15 especializações e nunca usou um dedinho mindinho daquilo ali no dia a dia. E daí você injeta energia, tempo e dinheiro em coisas que não são funcionais para a sua vida. É isso que a gente precisa pensar, né? Muito. Você estava falando, eu vejo assim, duas coisas principais no projeto de vida. Primeiro, organização, né? Para quem não é organizado, né, Jaque? Mesmo que não é organizado, você diz que você não é organizada, né? Você que fala isso. Não mesmo. Você que diz. A Paty que me ajudou a pôr ali na linha, ó, gente. Quem tá me ouvindo aqui, pois ó. É. Paty. Primeiro a gente precisa se organizar. A gente precisa organizar. Pois é. A gente precisa organizar a vida para a gente ter um objetivo, ter um propósito, né? Sim. Ser organizado e se identificar, como você estava falando, né? Se identificar, por exemplo. No meu caso, eu nunca quis uma carreira acadêmica. Nunca. Então, se eu nunca me vi no mestrado, se eu vou fazer o mestrado, o que vai me acrescentar na época que eu pensei, ainda estava na clínica, na minha área clínica? Claro, eu vou aprofundar um conhecimento perfeito, mas ele vai me possibilitar uma coisa que eu não quero, quero sala de aula, né? Então, assim, eu prefiro, então, me especializei em psicomotricidade, em neurociência, educação infantil, porque era aquilo que me interessava. Não adianta a gente ter trocentos cursos, né, em cima da gente e a gente estar perdido. Isso faz parte da organização também. Né? Organizar a vida também é isso. O que eu quero? Eu estou aonde e quero ir para onde? Não é? É importante. Então, e também tem um ponto que eu acho que foi o que a Paty me auxiliou muito nesse projeto, né? Um projeto de vida mesmo, que eu tô com a Paty ali desde o começo do ano passado, né, Paty? Desde o início de 2020. Antes da pandemia, né? Antes da pandemia. Foi antes da pandemia, Porque quando eu terminei o doutorado, eu me via muito na obrigação de ficar exclusivamente na academia. Eu falava assim, caramba, eu me formei doutora em educação para estar na academia. E a Paty conseguiu me auxiliar no processo. E aí eu estava muito dividida entre a clínica e a academia, né? Pela minha atuação clínica. E a Paty falou, por que você não pode fazer os dois? Você pode fazer até um terceiro, se você quiser. Né? E aí veio nessa perspectiva, porque o ponto que é importante, igual a Norma fala, não preciso fazer um mestrado ou um doutorado para eu ser bom em alguma coisa. Mas se eu fizer, eu não preciso ficar exclusivamente na academia. As coisas vão se ampliando, né? Essa questão dessa ampliação é muito importante. E o pedagogo, né, por conta própria, a formação dele, ele pode estar em vários lugares, tanto os formais ali do hospital,
de hospitais, de empresas, Empresa. de escola, de gestão. E a gente vai vendo, por exemplo, eu tenho vários alunos que formaram agora no final do ano passado, que elas tinham bem claras. Eu não quero dar aula, eu lembro da live com a Raquel. A Raquel também não, estava formando em pedagogia, mas eu quero trabalhar em gestão. E eu falei para ela, ó, segue a Raquel, segue fulano, faz pós em tal coisa que você vai fazendo já. Então a gente foi criando um projeto de vida. O que eu acho que é interessante a gente pensar que um projeto de vida ele pode ser alterado e ele não é o fim. Não, Exatamente. porque a gente muda, né? A gente muda, por exemplo, né? É muito legal, isso não é o fim. A gente projeta, a gente planeja e a gente, assim, ó, se no meio do caminho eu quiser mudar, tá tudo bem, não é para ser engessado, não é para você. Exatamente. Por que eu falo isso? Porque é muito comum. A pessoa fala, não, já planejei tudo, tá tudo acertado. E de repente, ela passou por uma transformação dentro dela, ela tem outras oportunidades que fazem o olho dela brilhar e o coração bater mais forte, mas porque ela projetou aquilo lá atrás, se sente culpada em mudar. E uma coisa que é muito legal, embora poucas pessoas falem, eu acho que é bem legal a gente trazer isso aqui pelo menos para uma reflexão dentro do campo educacional, é que quando a gente vai para uma carreira docente, é como se a nossa vida já estivesse totalmente escrita, né? A nossa vida profissional. Então é mais ou menos assim, você fez mestrado, você vai fazer doutorado, né? Aí você fez doutorado, você vai fazer concurso, né? Você não vai fazer concurso, mas você vai fazer pós-doc, né? Assim, e tudo bem a gente fazer, né? Não tem problema nenhum. Eu acho que é uma escolha muito pessoal, porque a vida acadêmica, ela toma muito espaço também da nossa vida pessoal. A gente tem que levar isso em consideração. Fazer pesquisa, a gente não faz pesquisa rapidinho. A gente, né, trabalhar com alguns autores, a gente precisa se debruçar em cima daquilo para entender. A gente casa com a pesquisa. Eu tô casada. Já fui casada várias vezes. Eu tô casada com o Bourdieu e eu acho que vou ficar pelo menos um tempo casada com ele. Porque eu preciso ficar casada com ele, porque eu gostei dele e tá indo tudo bem, você entendeu? Então, assim, só que a gente pode se permitir, né? E eu falo muito disso. E vocês sabem que eu não tenho medo de mudar. Vocês estão comigo, não só como mentora, mas da amizade que a gente sabe que já tem. Às vezes eu falo assim, não, gente, eu quero isso aqui agora, então eu vou focar nisso e eu vou. E assim, só que eu paro porque eu tenho que organizar, né? Porque eu não posso simplesmente ficar pulando de galho em galho pra lá e pra cá. Exatamente. Né? Eu paro, olho e digo, então tá, então eu vou ficar nisso. E eu sempre coloco o tempo. Por quanto tempo eu quero ficar nisso? Daí eu vou. E vai dando certo. Só que todos os espaços, por exemplo, no meu caso, todos os espaços que eu venho ocupando e que eu me dedico mais são espaços dentro do campo educacional. Então eu não saio desse campo maior. Por isso que às vezes dá certo. Eu escuto muito assim, como que você consegue mudar pra lá e pra cá e não dá errado? Eu falei assim, porque eu não tô indo lá na área da farmácia, mexer com o pessoal. Não, eu tô aqui. Eu sou da área de humanas. Eu trabalho com educação focada na área de humanas. Né? Então, assim, então vai dando certo. E sempre dentro do campo da educação. Mesmo que seja a gestão, é dentro do campo da educação. É a gestão educacional. Então vai dando certo. O que eu vejo é o quê? Mas não quer dizer que eu sempre cumpri com todo o meu projeto. O meu projeto de vida sempre se transformou enquanto a vida ia acontecendo. E isso é importante. Isso é importante, gente, sabe? Assim, ó, não fiquem sofrendo em algo se aquilo não tá te fazendo bem porque você projetou, porque a gente muda no meio do caminho. E assim, né? A vida acadêmica, quando a gente faz um mestrado e um doutorado, em especial, às vezes a gente sai com algumas dores, com algumas assim, coisas que a gente não conseguiu, porque a gente sofre, dependendo do momento que você fez, dependendo do programa, é um programa que às vezes judia um pouco mais, a gente sabe que tem alguns programas que são assim. Então, a gente sofre. Às vezes você acha que você não quer nunca mais saber daquilo ali, mas você só precisa de um tempo para curar aquela ferida. Depois você vai lá e continua. Aconteceu isso comigo e já aconteceu com tantas outras pessoas. Eu não ia falar, mas já que ela levantou o dedo, já aconteceu a dona Jaque, a Jaque,
a Jaque se reconciliou com a academia, já que se reconciliou com né, a pesquisa e tudo mais. E desde o começo, uma das coisas que eu falava para ela, assim, Jaqueline, você é pesquisadora, a Norma sabe disso, ela é pesquisadora, não adianta querer fugir porque tá nela, é essência. Então a gente só tem que observar para onde que eu vou direcionar essa minha essência. E isso é muito importante. Então eu sempre falo assim, né, voltando não, mas falando depois... A Tati adora me usar de exemplo. Mas você vê que eu sou bem sutil, né? Eu deixei você se prontificar. Se entrega. Mas assim, né? Eu falo assim, é tão importante a gente falar de projeto de vida, o professor, principalmente, olhar para o projeto de vida dele, porque quando a gente olha para o nosso projeto de vida e percebe como que ele pode se desenvolver, as coisas que a gente pode fazer, o quanto a gente pode flexibilizar, os diferentes espaços que a gente pode ocupar, a gente consegue dialogar sobre isso com os nossos alunos. Sim. Os professores de ensino médio, em especial, eles vão ter um movimento muito forte que vão precisar dialogar com esses estudantes no ensino médio sobre o projeto de vida. Não somente, bem entre aspas, não somente porque a BNCC exige, não somente por isso, mas porque a gente sabe que esses jovens, essa meninada que está no ensino médio, eles não sabem tomar decisão, eles precisam desse suporte da escola para ajudar a pensar no futuro. Não quer dizer que a gente está antecipando a profissionalização, não quer dizer que a gente está precocemente inserindo no mercado de trabalho. Não, quer dizer que a gente está ajudando esse jovem a pensar no futuro que ele pode ter. Esse jovem pode falar assim, eu quero ser jogador de futebol, por exemplo. Não precisa ser carreira acadêmica e não precisa ser empreendedor. Eu quero ser jogador de futebol. Tá bom, para você ser jogador de futebol, o que você precisa? Você vai precisar ter uma alimentação muito regrada, você vai precisar praticar exercício físico, você vai precisar cuidar da sua rotina de sono, tudo isso, e o jovem não para pensar isso. Né? Eu só quero ser jogador de futebol para eu ser famoso, para eu ganhar dinheiro, nem porque eu gosto de jogar bola e tudo mais. Mas o que eu vou precisar? Então, o que eu vejo já aqui, Norma, que quanto mais os professores absorverem, diluírem na própria vida e olharem para os seus próprios projetos de vida, mais fácil vai ser esse diálogo com essa juventude. Ah, mas eu não sou professor de ensino médio. Mas, de repente, se você adiantar essa reflexão para você e com você, você pode ajudar um professor do ensino médio a fazer esse tipo de diálogo com os alunos dele. Sabe? Então, a gente precisa aprender também, mas já existe, e isso a internet, o digital trouxe para a gente, mas acho que a gente tem que fortalecer e levar isso para dentro das escolas, da universidade, trabalhar mais em rede também, o próprio professor. Né? Porque às vezes eu me pego pensando, não sei se vocês já fizeram essa reflexão. Às vezes eu tenho mais redes fortes aqui do que no presencial, em pessoas que eu conheço, na escola que eu tô, na universidade que eu tô, né? Então a gente também precisa olhar Com certeza. isso. Então são muitas coisas que a gente precisa mexer, mas sempre é o trabalho de formiguinha, sempre vai começar por mim. Se eu começar a olhar para o meu projeto de vida, se eu começar a olhar para os meus planos, para eu começar a colocar objetivos e começar a vivenciar isso, vai ser muito mais fácil falar e conversar sobre isso, seja com meus alunos ou com outros colegas professores, né? A orientação profissional, que por um tempo eu trabalhei com o pessoal do ensino médio, 9º ano, ensino médio, a orientação profissional, que já passou por muitas, né? Era testezinho que você marcava, na minha época era assim. Foi evoluindo, acho que ainda tem muito que evoluir justamente por isso. E eu me lembro num momento com uma turma lá, perguntando, mas o que você pensa profissionalmente e tal? Aí um aluno falou assim para mim, eu quero ser aposentado. Eu falei, como? Eu quero ser aposentado. Eu falei, não, olha só, aposentado não é profissão. É um estado que a pessoa alcança depois de trabalhar um tempo, contribuir para a Previdência. Aí ele se torna aposentado, mas nunca foi profissão. Ele continua tendo a profissão dele, só que ele acrescenta, mas agora aposentado. Mas por que você fala? Não, porque todo mundo fala que é muito bom ser aposentado. Eu quero ser aposentado. Então você vê isso como é que é a coisa, né? Ai, gente, eu quero
aposentar, porque aí vai ficar bom, vou ganhar um dinheiro, vou poder passear. E aí, até você mudar esse mindset, né? Porque tem muita gente achando isso. Não, querido, olha só, tem que começar trabalhando para se aposentar. Não é? Então, é assim. Então, quando a gente tem um instrumento, o colégio tem, que é a orientação profissional, para pensar, para começar a questão do projeto de vida ali. Né? O que eu quero o quê? Aonde que eu quero chegar? Estou aqui e vou chegar ali. E mesmo ali, pode ser, como você falou, que a gente mude os percursos, né? Sim. Não é mais para ali que eu vou, não, agora eu vou para... E tudo bem, ok. A gente está se conhecendo, né? Eu acho que sempre é tempo disso. Claro que os jovens que estão à beira de um mercado de trabalho, isso é meio mais aflitivo. Não é? Mas os professores, como você falou, é exatamente isso. Ajudar nesse sentido. Enquanto professor, enquanto... E mostrar outros tantos caminhos, né, que existem, né, que a gente está ali para isso, enquanto educador. Sim. E principalmente, eu vejo assim que tem muita... A gente fala, o maior desafio é que a gente vai orientar e preparar muitos jovens para profissões que ainda nem surgiram, que ainda nem existem. Isso que eu ia falar. Que tem pesquisa que aponta que em torno de 85% das crianças que estão ali no processo de escolarização vão exercer profissões que ainda não existem, né? Exatamente. Então, como que nós vamos trabalhar com esses jovens a pensar naquilo que eles têm mais afinidade para entrar no mercado de trabalho, para construir uma trajetória profissional baseada nisso, né? Estava conversando com uma amiga mais cedo. Vai ter vestibular? Vai ter universidade? Ou vai ter prioritariamente ensino técnico? O que vai ter? Né? A gente não sabe. Então a gente a gente não sabe. Não adianta eu jogar no escuro e falar, não vai ter mais universidade, não vai ter mais pesquisa. Depende, né? A gente tá... Enfim, mas... Né? Eu ia falar de questões financeiras, né? Para o CNPq, que a gente teve umas mudanças nesses últimos dias aí de verba para pensar em pesquisa. Mas, enfim, são coisas que a gente não sabe e que se você tem um projeto de vida permeado pelo cuidado físico, pelo cuidado emocional, pelo autocuidado físico, emocional, social, né? E se você consegue juntar tudo isso, você consegue também traçar um projeto de vida para um futuro não daqui 20 anos, mas para um futuro daqui 5, né? Como a Paty falou, 5, 10 anos, e que isso vai mudar, vai ser revisitado todo o tempo, mas que vai ser viável, principalmente para os pequenos, né? Igual a Paty falou, eu não estou no ensino médio, mas eu já começo a pensar com os pequenos. Vamos fazer um projeto de vida. O que a gente quer daqui até o final do ano? O que nós vamos fazer para alcançar tal coisa? Se você é um professor de educação básica, Fundamental 1, ali com os meninos, com os maiores já, e com o Fundamental 2, você consegue pensar num projeto de vida ali para um ano. E a gente tem várias escolas no Brasil hoje trabalhando projeto de vida na educação básica. Então, isso também vai... E aí, quando ele chega no ensino médio, tá tudo muito mais claro. Quando ele chega na universidade, ele não vai chegar frustrado com a profissão que ele escolheu. Né? Ou vou terminar isso aqui porque eu tô pagando. Você vai criando uma cultura, né? A gente não consegue mudar uma cultura da noite para o dia, a gente não consegue mudar comportamentos da noite para o dia. Mas se você vai trabalhando isso em pequenos, né, em recortes e de maneira contextualizada, é claro, você não vai pegar um pequeno e falar da mesma forma que você fala para o jovem lá no ensino médio, claro. ou na universidade, ou coisa assim. Mas a gente sabe que existem formas de falar, de você ir inserindo, de ir conscientizando, porque às vezes as pessoas, essas competências, né, da BNCC, gente, não é nada mais, nada menos do que características, elementos que a gente pode ir desenvolvendo de acordo com cada etapa. Só por que causa tanto estranhamento e tanta resistência, seja o projeto de vida, a cultura digital e tantas outras competências que a gente tem? Porque nós não tivemos isso na nossa formação, então é mais difícil absorver. Só que uma coisa que eu falo muito, muito, muito para os professores, leiam, busquem, vivenciem o projeto de vida. Por quê? Porque não tem como a gente jogar isso fora, isso é importante. E é muito melhor que professores e educadores falem de projeto de vida
para a meninada da educação básica em especial, sabe? Tem, é claro, profissionais de outras áreas são espetaculares, mas também tem profissionais que vêm com uma visão só da outra área para vir falar sobre projeto de vida, como eu já assisti. Por exemplo, algumas lives, já vi alguns profissionais que são muito bons, só que não entendem, não tem aquela lente da educação. Então, se o professor... eu tive uma orientadora que falava muito, você só pode falar da escola quando você já esteve na escola, sentiu o cheiro da escola, vivenciou aquilo ali. É diferente. É diferente. Se a gente ficar falando da escola só com o conhecimento que a gente tem no livro, ou que contaram pra gente, ou que a gente vivenciou, é outra escola. A escola que eu estudei é outra escola da escola de hoje. Então, eu preciso estar na escola. Não é que eu preciso, mas se eu estiver na escola para falar sobre a escola, vai ser muito mais palatável, vai ser muito mais fluido, vai ser muito mais gostoso fazer isso. Então, eu falo muito assim, a gente precisa parar de lutar contra algumas coisas. E uma delas é da necessidade da gente desenvolver novas competências, trabalhar novas ferramentas, olhar para a nossa história, olhar para as nossas forças. Não quer dizer que eu vou fazer um projeto de vida, eu vou jogar fora tudo aquilo que eu vivi. Não, mas eu vou olhar para... Muito pelo contrário, eu vou olhar onde que está a minha força. A minha força está nisso aqui. Então, esse é meu pilar. As outras coisas que eu preciso desenvolver vão ser sustentadas por isso. E daí a gente começa a olhar adiante. Por exemplo, a gente estava falando, né, o professor adora fazer especialização, curso e tudo mais, né? Quando eu olho para mim hoje, que eu não uso, que não é, uso não, que eu tomo muito cuidado, não é para ser, para ser funcional, né? Não é para ser utilitarista, mas é para ser funcional. Mas eu sou psicopedagoga. Eu nunca atuei como psicopedagoga, mas eu tenho um título que eu sou psicopedagoga. Você entende? Então, assim, quando eu olho para trás, por que eu fiz? Porque eu gosto de estudar e no embalo eu fui lá e fiz. Eu sou especialista em metodologia do ensino de biologia. Qual foi a última vez que eu dei aula de ensino de biologia? Você entendeu? A gente vai na onda. A gente vai na onda, sabe? Sem observar. Ou então a gente vai e fala assim, nossa, mas isso daqui eu já sei. Por que eu me matriculei nesse curso, nessa pós? Isso daqui eu poderia estar... E eu não estou nem falando da questão financeira. Eu estou falando de energia mesmo. Porque a nossa energia é diferente quando a gente está estudando e aprendendo algo que é novo para nós, ou que é funcional para a gente, ou quando existe um plano, né, para isso. Se eu tivesse lá atrás, não, eu vou fazer psicopedagogia porque eu quero atuar ou em clínica, ou com formação de psicopedagogo, ou institucional. É diferente. Eu já estou fazendo com foco. Até a minha forma de estudar é diferente. Sim. Porque, por exemplo, se eu decidir que eu quero ter clínica, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mentoria com a Jaque, eu vou fazer supervisão. Por quê? Porque eu tenho que me atualizar. É diferente, mas daí a gente vai aprendendo isso, sabe? É a mesma coisa o meu doutorado. Foi tudo muito organizado. Eu consegui fazer o meu doutorado de uma maneira muito mais leve. Por quê? Porque eu planejei aquilo ali. E eu estudei algo que eu gostava, tanto que eu falei, né? Casei com o autor, tô casada com ele ainda. Não vou largar dele tão cedo. Por quê? Porque foi gostoso. Foi difícil? Foi. É complexo pra caramba. Nossa, Bourdieu. É tenso, mas eu gosto. Eu gostei, eu peguei e tô indo, sabe? Então, assim, é diferente. Então, é funcional. É funcional. A gente também precisa olhar isso. Às vezes fala assim, mas por que eu vou ensinar empreendedorismo na educação básica? É muito utilitarista. Não, é funcional. Eu vou ajudar aquela criança, aquele jovem a olhar para coisas além, né, do conhecimento socialmente, historicamente construído. Eu vou ajudar ele a olhar para o bairro que ele mora, para a comunidade que ele mora, dele pensar em melhorias para aquele contexto, para enxergar o papel dele, ajudando a melhorar aquele contexto. Quando a gente começa a fazer isso, a gente também se transforma. Então, o que acontece? O projeto de vida do professor, ele vai reverberar onde? No lugar de atuação que ele estiver, porque quando ele percebe que vai dando certo, ele começa a dar testemunho, a contar, a falar, igual não é? E daí as pessoas vão pensar, opa, esse negócio é importante, isso me traz menos ansiedade, isso me deixa mais tranquilo, isso me deixa emocionalmente melhor.
sabe? E as coisas vão se encaixando. E aquilo que a Jaque falou, não quer dizer que Glória, é né? fácil. Não é facinho, não é que vai ficar tudo fácil, não. Mas vai ficar tudo mais organizado e eu vou saber onde eu tô pisando, pelo menos, né? É. E a gente está falando de histórias de vidas, né? Pessoas se conectam com histórias de vida. Se eu sei que alguém já passou por essa situação, se aquilo mobilizou alguém, por que que não pode me mobilizar? O que que não pode dar certo para mim? Né? É aquela Exatamente. coisa, aprenda com os mais velhos, aprenda com os mais experientes. Alguma coisa eles vão ter para falar pra gente, Sim, né? é bem A gente precisa quebrar resistências, não é? Porque às vezes a gente tem as resistências que impedem a gente se abrir, experimentar, ousar, mas a gente se fecha na gente mesmo e aí a gente perde as oportunidades, né? E Mas eu tenho assim, e perceber esperança que esses existem jovens, que que existem esses assim, jovens vão infinitas experimentar possibilidades. mais que nós. Com certeza, com certeza. Que é isso, existem infinitas possibilidades, inclusive algumas que a gente nem conhece. Exatamente. Não é? Algumas que a gente nem conhece. Só que, mais uma vez, o imaginário social, ele coloca a gente em torno de 10 profissões, digamos assim. Como se aquelas 10 fossem as privilegiadas e outras profissões não te colocam num lugar de destaque, não te colocam num lugar de reconhecimento. E não é assim. E não é assim. Então, por que é tão difícil às vezes? Porque o próprio contexto em que a gente vive, é um contexto cultural, e isso é na nossa aldeia global mesmo, é como se existisse só aquelas, e é difícil você quebrar esse núcleo, você penetrar nesse núcleo, né? De entender o quê? Que novas profissões surgiram, novas formas de qualificar surgiram. Igual a Jaque falou, eu não sei como é que vai ser esse ensino superior no futuro. A gente já vê, por exemplo, empresas contratando pessoas especialistas em cursos sem uma graduação e fazem o quê? Um curso técnico, específico mesmo em relação a algo. E olha só, eu sou professora universitária, eu não quero que acabe, mas eu tenho que entender que o meu projeto de vida precisa estar andando junto com a própria transformação da educação. Porque vai Transformação do mundo, né? do mundo, de tudo. Então, eu era uma professora que fui formada para ser professora, então vou formar outros professores da forma que eu fui formada? Não. Não é esse professor mais. Eu mesma tive que me atualizar. Então, eu já economizo o caminho para os meus alunos, minhas alunos, meus alunos. Então, olha, não é esse caminho. A gente vai aqui, quer dizer que vai ser sempre assim? Não, fica de olho no que está acontecendo, porque a gente tem que se atualizar. Então, é muito esse movimento, né? A própria educação básica. Quando eu estudava educação básica, a gente tinha 2 escolas no ensino médio. A escola que preparava a galera para fazer vestibular e a escola dos cursos técnicos. Que era o quê? Teoricamente, o mercado de trabalho. E eu não fui para a galera do vestibular, eu fui para a galera do curso técnico, mas eu fui porque eu gostava do pessoal que ia para o curso técnico, né? Que eu era do povo, gente. Eu gostava da bagunça, né? Então, assim, eu queria ficar perto dos meus amigos. E eles iam, não, e depois eu não fui para o mercado. Eu pude fazer vestibular e ir para a universidade e trabalhar depois. Eu fui para o mercado de trabalho quando estava no 2º ano da faculdade. Então, assim, não é a maioria das pessoas que tem essa oportunidade que podem fazer isso. Mas, apesar disso, o meu ensino médio, que na época era 2º grau, foi um curso técnico. Foi um curso técnico, né? Então, assim, e não foi magistério, era magistério, educação geral e contabilidade. Eu fui fazer contabilidade porque eu queria ir com aquela galera lá. Não sabia patavina o que ia acontecer, não tinha projetinho, não tinha nada. Né? E vai minha mãe tentar argumentar comigo, que eu era terrível também, né? Então, assim, ela não quer saber, vai, depois você vê o que você vai fazer na sua vida. Depois você tem paciência. E fui, assim, né? Então, assim, nunca trabalhei no escritório de contabilidade, nunca... Aí o pessoal criou uma expectativa que eu ia fazer ciências contábeis, né? Já que vai fazer vestibular. Eu não vou fazer ciência contábil porque eu não gosto disso, né? Foi mais ou menos assim minha educação básica. E fui fazer administração e não me arrependi, porque, assim, é um curso que eu falo que é um curso que quase todo mundo tinha que fazer.
Mas, enfim, eu quero dizer o seguinte, eu não tive um projeto, não existia na minha época de educação básica isso. Existia o quê? Um recorte, e isso também a gente sabe que criava cortes, né? Dentro da própria escola, tinha a galerinha que era a galera que era do curso técnico, a galera que era do preparatório para vestibular. Por exemplo, Sempre teve divisão, né? sempre teve divisão. Eu fiz vestibular numa universidade que é reconhecida e tudo mais. Mas no meu curso técnico, por exemplo, eu não tinha disciplinas de química, física e biologia. Então, o meu segundo grau, o meu ensino médio, eu não tive isso. E eu tive que estudar para passar no vestibular. Você entende como que as coisas vão se transformando? Agora, imagina se eu ficar... Eu tô falando isso aqui só para entender o quê? O meu projeto de vida, quanto tempo faz isso, gente? Peraí, 26 anos atrás, 26 anos atrás, era totalmente diferente do que eu tô vivendo hoje. E de um projeto de vida quando a gente pensa hoje dentro da escola. Então, existe essa transformação. Isso quer dizer que a gente também tem que se transformar. Então, o professor, ele precisa olhar para o que ele sabe, ele precisa olhar para a sua história, para a sua trajetória, ele precisa olhar para onde ele quer chegar, ele precisa fazer planos, de uma maneira que não é para pressionar e para ser difícil, para ser ruim, mas para dar mais fôlego, né? Oxigênio para ele e perceber que, olha, tem muita coisa que eu posso fazer como professor, tem muito espaço que eu posso ocupar como professor. Seja na educação básica, seja no ensino universitário, seja como professor de pós-graduação. Tem muito professor especialista que dá aula em pós-graduação de coisas muito específicas que nunca foram professores de graduação. Então, não precisa, sabe? E antigamente a gente não via isso. É como se a gente tivesse que subir a escadinha, né? E hoje não. Então, assim... explorem isso, olhem isso, mas se abram para isso, tenham planejamento, porque vai ajudar muito, muito, muito a viver essa transformação, porque eu falo que a gente vai viver a transformação, não tem o que escolher mais. É só assim, como que você vai viver? Vou viver assim, vai indo, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Gente! Falei demais. Não, Quando vocês me chamaram. olha... O pessoal que participou aqui, a Raquel, a Carol, falando um pouco das experiências de se casar com o autor, de ter a organização, do planejamento. Muito, muito bom. A Mari ressaltou também que o trabalho tem que dar prazer, né? Não é só uma coisa por obrigação. Muito obrigada a todo mundo que participou. Porque nós já estamos indo para 58 minutos de live, porque nós não é brincadeira, não. Falar é pra gente véspera de feriado e a gente aqui, ó. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Gente, eu queria agradecer muito a participação de vocês, quem tá chegando agora. Nós estávamos falando sobre o projeto de vida para os professores. Foi um grande prazer dividir esse momento com a Paty, né? Paty é a nossa mentora do coração. Que ela sempre puxa a orelha da gente, mas a gente sempre, né, dá uma... Depois que ouve a Paty, até pega o caderninho de anotações e começa, assim, né, vamos pôr essas coisas em ordem. Ai, Jaque, ó, eu falava, Jaque, tinha sessão que a Jaque já vinha, o caderno tá aqui, ó, já vinha. Tá tudo aqui, ó, tá tudo aqui. É isso aí. Mas assim, o segredo é inserir um pouco mais de planejamento na nossa vida e de organização e nos permitir, né? E projeto de vida também escolher espaços para descansar, para tirar férias, para fazer exercício físico. Por quê? Porque nossa maior riqueza do educador, do professor é a nossa mente. Nós somos criadores, a gente trabalha com a nossa mente, a gente precisa do nosso cognitivo, a gente precisa de uma noite de sono bem dormida, a gente precisa estar bem, porque aqui, ó, é aqui. Nosso trabalho... O autocuidado é tudo. O autocuidado é tudo. O nosso trabalho, ele é, assim, intelectual, ele é meramente... não é? Então é 95% intelectual, sabe? Mas...
o intelectual envolve também trabalhar o nosso corpo, né? Ter qualidade de vida e tudo mais. Mas ele é intelectual, então a gente tem que cuidar disso e colocar isso no nosso projeto de vida também, tá? Também. Aí eu sempre falo isso, gente. Depois que eu aprendi a me cuidar, a atividade física e terapia com as amigas, né? Que a gente sempre fala. Faz parte, precisa. Faz parte, né? Faz parte. Isso é muito importante. Porque como que eu vou cuidar do outro sendo que eu não tenho me cuidado? Esse é o ponto-chave pra gente encerrar a nossa live. Para fechar, vou falar uma coisa que eu falei para minha turminha de pedagogia semana passada. Isso que a Jaque falou é muito importante, vai casar com isso que eu vou falar agora. A gente ensina o que a gente é e não o que a gente sabe, na maioria das vezes. Por quê? Porque o que a gente sabe é conhecimento transformado e ressignificado. Tá no livro, tá no autor, tá no conhecimento historicamente acumulado. Mas o que a gente é aquilo que a gente vivencia, seja bom ou seja ruim. E é isso que a gente ensina para os nossos alunos. Muitas vezes, o que a gente é e não o que a gente sabe. Então, se a gente não estiver bem, eles vão perceber, a gente vai ensinar não estar bem. Então, a gente precisa estar bem para ensinar dessa forma. Então, eu acho que isso é muito importante. Verdade. E eu queria falar que quem está chegando agora, nos últimos momentos aqui, dá uma olhadinha. A live vai ficar salva, não é, Jaque? Vai ficar salva lá. Para quem não pegou quase nada, já chegou no finalzinho, não deixe de ver que a Paty trouxe coisas fundamentais para todos nós, sejam educadores ou não, vale a pena. Obrigado, Paty, pela presença, querida. Um caderninho do lado para anotar, viu? Isso. Imagina, menina, eu que agradeço. É importante. Um beijinho grande. Jaque, um beijo para você também. Bom feriado para todo mundo. Gratidão, Paty, por compartilhar com a gente tantas experiências e tanta coisa boa. Gratidão mesmo. Imagina, eu que agradeço e sempre que quiserem, precisarem, eu tô por aqui pra gente bater papo. A gente sabe. E ajudar aqui a pensar. Para quem tá chegando... A gente não consegue ajudar tudo que a gente quer, mas a gente consegue fazer algumas provocações para ajudar a dar o primeiro passo, né? Então, sempre que precisar, tô por aqui, meninas. Gratidão a minha, tá? Gratidão. E para dizer quem está nos acompanhando que o nosso mês de outubro da saúde mental do professor continua e que nós temos live toda segunda-feira nesse mês de outubro. Nós temos o sorteio do livro Saúde Mental para Educadores, que está correndo lá no feed. Não deixe de participar do sorteio. Se prepare, que no dia do sorteio vem mais novidade direto para você, professor, para trabalhar os aspectos socioemocionais junto com o game. Só fica a dica, hein, gente? Muito bom. Um abraço para vocês. Um beijo. Beijo, gente. Tudo de bom. Obrigada. Tchau, bom feriado. Fica com Deus.